Igreja, o tema de hoje, o tema que Deus me deu nessa madrugada para que eu pudesse compartilhar com vocês, da mesma forma que Ele trouxe direcionamentos para mim, está em Lucas capítulo 5, dos versículos 1 a 11. E o tema é uma vida com Jesus. O objetivo de estarmos falando, estudando essa palavra, tem a ver de nós estarmos alinhando as nossas expectativas, os nossos pensamentos, a palavra de Deus, a vontade de Deus. A palavra fala que da forma que nós pensamos, nós somos. Da forma que nós pensamos, nós agimos. Assim sendo, é necessário que nós pensemos certo. É necessário que nós venhamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, para que a nossa vida seja uma vida plena, diante daquilo que Deus tem para cada um de nós. Que não fique mais complicada, que não fique mais confusa, que não seja mais difícil de lidar com ela. Então nós precisamos alinhar a nossa vontade a Deus. E eu vi nesse texto de Lucas, capítulo 5, 3 ensinamentos que eu acho tremendo para as nossas vidas. Que eu acredito que vai nos ajudar muito a lidar com situações que certamente nós teremos que lidar. E nós queremos que 2014 seja um ano muito mais abençoado do que foi 2013, 2012, 2011. E certamente menos abençoado do que vai ser 2015. Mas para que isso aconteça, no nosso caminho deve estar alinhado com o caminho de Jesus. Deve estar alinhado com Jesus, que é o caminho. Quando refletimos na palavra de Deus, trazemos para dentro de nós Jesus. E Ele nos faz seguir firmes para que se cumpra na nossa vida o seu propósito. Vamos ler juntos. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e sentando-se, ensinava Jesus no barco as multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, Jesus, lançarei as redes. Sobre isso que o Senhor está dizendo, da forma que tu estás falando, eu vou fazer. Isto fazendo, Pedro, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais, chamaram os companheiros de outros barcos, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, dos filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Doravante, a partir de agora, serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Amém, irmãos? Nessa passagem de Jesus Cristo, uma das primeiras ações milagrosas de Jesus, nós vemos ele lidando com uma situação que Pedro não esperava. Ele chega, começa a ensinar, a multidão é grande, o número de pessoas aumentava cada vez mais. Ele chega para os meninos que estavam pescando, que estavam ali parados, na beira não estavam pescando mais, estavam parados na beira daquela praia. Pede os seus barcos, se afasta da margem
e começa a pregar. Começa a ensinar. Começa a ministrar a sua palavra. Importante nós falarmos que Pedro, logo mais, ele teve um impacto tremendo por conta do milagre, mas antes desse impacto, do milagre da grande pescaria, Pedro ouviu a palavra de Jesus. Pedro começou a ser transformado através da palavra de Jesus. Logo terminando de ministrar, Jesus fala: Pedro, vai para lá. Lança a tua rede novamente. E Pedro fala: Jesus, eu já fiz isso a noite inteira. Nada peguei. Tentamos por várias e várias vezes e nada conseguimos. Não farei isso por aquilo que tenho como experiência. Não farei isso por aquilo que vi. Mas faço agora, a partir da tua palavra, Jesus. E dessa forma foi feito. Pedro lança a rede. Não mais na sua capacidade. Não mais nas suas experiências. Não mais em tudo aquilo que ele tinha visto. Mas ele faz isso sobre uma palavra poderosa. Sobre uma palavra que além de qualquer atitude capaz que ele podia ter. E o resultado daquele lançamento de rede foi uma pescaria que ele e os seus sócios não foram suficientes para arrastar para dentro do barco. Era tanto peixe, mas tanto peixe, que eles tiveram que chamar ajuda. Foi uma bênção tremenda, que fez com que Pedro mudasse os pensamentos. Isso está dentro da reflexão que nós iremos fazer logo mais. Mas tudo isso que Pedro viu, aconteceu por quê? Porque Pedro estava diante de um problema. O primeiro ponto do estudo de hoje, queridos, fala que problemas fazem parte da nossa vida. Problemas é tudo aquilo que é difícil de ser resolvido. É difícil de explicar, difícil de tratar, difícil de lidar, difícil de entender. E qual que era o problema de Pedro? Ele não estava conseguindo pescar. Era necessário para ele a pesca. Era essencial para que ele pudesse pescar, para que ele pudesse vender, para que ele pudesse comprar, se alimentar, dar continuidade na sua vida. E quando a pesca não acontecia, ele estava diante de uma circunstância que ele não saberia lidar direito. Da mesma forma que acontece com Pedro, acontece conosco, acontece com todas as pessoas. Problemas fazem parte da nossa vida e nós precisamos aprender a lidar com os problemas. Nós precisamos aprender a lidar com as situações difíceis. Precisamos separar, problema não é maldição. Problemas são situações que nós temos que resolver e nós não podemos fugir dos problemas. Não se pode alimentar a expectativa de que por sermos cristãos, por conhecermos a Deus, buscarmos a Deus, não haveremos de ter problema. Nós haveremos de ter problemas. Nós passaremos por situações difíceis. E se nós alimentamos uma expectativa errada, quando acontece aquele problema, nosso coração trava de tal forma que nós não conseguimos resolver. Nós não ouvimos mais Deus falar. Nós não conseguimos mais procurar ajuda, porque a tua expectativa era tão grande que não teria problema. Quando o problema vem, pera. Você se frustrou. Você fecha o teu coração. Você não quer ouvir mais nada. É difícil, amados. Que quando aquilo que você mais espera, quando você mais quer, não é bom para você. Cara, eu esperava tanto aquele carro, não consegui. Por quê? Porque Deus entendeu que aquilo não era bom para você. Aquilo que você pede, aquilo que você busca, aquilo que você ora, muitas vezes você não recebe, não é porque simplesmente Deus não quer dar. O teu trabalho, as situações que você esperava ser promovido, no teu ministério, na tua família, o relacionamento com teu esposo, com a tua esposa, enfim.
Gostaria que fosse desse jeito, mas acaba não sendo. Deus não permitiu que fosse. Você fala, Deus, mas eu queria tanto, era tão importante para mim. É difícil lidar com essa frustração. Por isso nós precisamos entender que Deus tem cuidado de nós. E muitas vezes as coisas não acontecem porque Deus quer nos tratar. No Salmo 119, no versículo 71, o salmista fala que a aflição foi importante para ele aprender os estatutos de Deus. Quando nós aumentamos, quando nós aceitamos que na vida veremos de ter aflições, teremos que resolver problemas, teremos que passar por situações que nós não gostaríamos de passar, entendendo que isso é inerente à ação destruidora da aflição, do problema, começa a perder o seu poder dominador, o seu poder de influência. Quando eu estou preparado, sabendo, através da palavra de Deus, que eu vou ter aflições no mundo, quando eu vir a ter aflição, eu já vou estar pronto, Senhor, a tua palavra me alertou. Eu não vou ficar espantado. Eu não vou ficar desesperado, porque eu sei em que eu confio. Eu sei que Deus é Deus. Lidar com a morte, amados, é algo tão difícil, algo tão complicado. Saudade, uma pessoa que estava do teu lado há tanto tempo. Mas eu sei que a morte é algo natural, algo que diz respeito à vida. Isso não significa que você não vai ficar triste, que você não vai sentir falta da pessoa, mas certamente você não vai ficar desesperado, você não vai cair no engano de Satanás, que talvez prenda o teu coração, faça com que você não consiga se libertar daquela pessoa, faça com que você não consiga caminhar, dar continuidade na sua vida, como te foi ensinado, como é o teu objetivo. Queridos, lidar com expectativa é algo muito importante. E a melhor maneira de lidar com a expectativa é você ter acesso à informação, ao conhecimento, à verdade. A Bíblia fala que na medida que nós conhecemos a verdade de Deus, a sabedoria de Deus, na medida que nós conhecemos a Deus, nós somos libertos de enganos, de prisões, de cadeias que atrapalham a nossa vida de tal forma que não permite que nós conseguimos viver. Se nós não soubermos lidar com as expectativas, com os problemas, com as aflições, certamente ela vai ser algo muito maior do que de fato ela é. Se nós entendermos que muitas vezes passamos por lutas, aquela luta vai ser manipuladora, vai te abater, meu irmão, vai te colocar prostrado, vai te derrubar, vai te prender. E certamente você vai perder um tempo importante para o teu crescimento, para o crescimento das pessoas que Deus colocou ao seu lado, para que através da tua vida elas pudessem crescer também. Meu irmão, não perca tempo com coisas que não lhe dizem respeito. Estejam preparados para os problemas. Não fuja dos problemas. Não tenha medo de lutar, não tenha medo diante de uma circunstância que você vê que parece ser grande. Teu Deus é muito maior. A palavra que Deus tem para você, meu irmão, é muito mais poderosa que qualquer palavra que qualquer pessoa que não conheça a Deus ou qualquer circunstância venha a ser lançada contra você. Não se frustre quando vier o problema. Saiba que Deus está do teu lado. Saiba que Jesus quer resolver esse problema. Saiba que Jesus tem poder para resolver esse problema. Quando você estiver diante de uma circunstância que está incomodando o teu coração, não entre em desespero, fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Faça essa oração. Pai, meu coração não está sabendo lidar, eu estou com sentimentos abatidos, Senhor, não permita que isso cresça, não permita que isso me escravize, que me prenda, que roube a minha paz, que roube a minha alegria, a minha vontade, Pai Todo-Poderoso, de estar pronto para tudo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, não permita, me ajuda, me põe de pé, alegra o meu coração. Davi, diante das dificuldades que ele teve, ele orava. Porque te abates meu coração, porque te afliges. Porventura não lembras o que Deus já te fez. Muitas vezes nós temos que buscar na palavra de Deus, esse é o próximo tópico, mas adiantando um pouquinho, buscar na palavra de Deus palavras que venham nos animar. Mas sabe, amados, temos lido pouco. Consequentemente, temos conhecido pouco de Deus.
diante das dificuldades, o que vem rapidamente para os nossos olhos são as soluções do mundo, são as experiências, aquilo que você vive no dia a dia. Sempre a palavra de Deus fica para segundo, terceiro, quarto plano. Meu irmão, para que você tenha êxito na solução de problemas, é necessário que, em primeiro lugar, você utilize a palavra para a solução deles. Amém? Use a palavra de Deus para você lidar com circunstâncias difíceis. Foi o que fez Pedro. Pedro não lançou a rede dele na sua experiência, porque nela ele já tinha visto que não teria êxito nenhum naquela pescaria. Ele fez isso a noite toda. Lançou a rede de um lado, lançou a rede de outro. Tentou uma isca aqui. Jogou salsicha, né, Rô? Depois jogou miçanga, depois jogou não sei o que com cheiro de... com perfume de maracujá, mas não pega nada. Eu estou virando pescador, gente. Eu vou ficar bom. Ainda estou aprendendo. Mas tentou tudo que ele tinha à disposição dele. Não deu nada. Mas aquele homem que falava no barco, e falava coisas que ele talvez não tinha ouvido até então, que falava com uma autoridade diferente de todas as outras pessoas que ele já tinha ouvido, falou para ele: Pedro, lança a tua rede. Não faça agora no teu braço mais não. Não se cansa, não passa mais a noite. Lança aqui, eu estou mandando. E Pedro talvez relutou com ele mesmo. Sabe, Jesus, eu já tentei fazer. Fiz isso, fiz aquilo outro. Tentei com isso, tentei com aquilo. Lancei fundo, lancei raso, lancei meia altura e nada eu consegui. Mas parece que a tua palavra está ardendo no meu coração. A palavra de Deus arde no nosso coração. Ela fala para você o que você tem que fazer, meu irmão. Muitas vezes a gente não quer dar ouvido, muitas vezes a gente quer questionar, a gente começa a relutar, a gente começa, não, quem sabe talvez, meu irmão, mas tem que ser como Pedro fez. Senhor, agora eu vou fazer, mas porque você está falando. A nossa vida vai ser diferente quando nós começarmos a viver sobre aquilo que Jesus está falando, sobre aquilo que Jesus está ensinando. Da forma que Jesus diz, é a forma que vai dar certo. Não que tudo aquilo que nós sabemos é ruim. Paulo, lá em Filipenses 3, 7, 8, fala assim, que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele aprendeu, era ruim. Não ruim diante dos homens, era ruim, era pequeno, perto da vontade de Deus, era pequeno, perto da vontade de Jesus, da sabedoria de Jesus, daquilo que Jesus poderia fazer. Aquilo que ele tinha era pouco. Diante dos homens não, ele era um grande homem, um homem sábio, um homem preparado, um homem capaz. Paulo não era uma pessoa leiga, era uma pessoa preparada. Mas diante de Jesus, tudo que ele sabia era pequeno. Diante da sabedoria de Jesus, diante do amor de Jesus Cristo, diante da paz de Jesus Cristo, tudo que ele tinha passado, tinha conquistado, era pequeno. Então ele estava trazendo para si o quê? Uma verdade absoluta, um princípio que protege. De que na palavra de Deus, se nós andarmos na palavra de Deus, se nós orarmos na palavra de Deus, se nós buscarmos na palavra de Deus, ou seja, se nós tivermos conosco, marcado no nosso coração, diante dos nossos olhos, e quando eu for fazer alguma coisa, eu vou saber que a vontade de Deus é boa para aquilo, ou saber que aquilo não é bom segundo a vontade de Deus. Pedro lançou a sua rede segundo as palavras de Jesus. Isso nos ensina, se nós lançarmos a nossa vida, as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos desejos,
baseados, fundamentados, firmados na palavra de Jesus. Meu irmão, você está inserido dentro dessa promessa, você está inserido dentro dessa verdade, da mesma forma que Pedro, quando lançou a sua rede, ele pescou muitos peixes. Meu irmão, você vai ter uma vida muito abençoada, você vai ter uma vida de conquista, vai ser uma vida de resultados, uma vida de alegria, de paz, e tudo aquilo que é necessário para que nós possamos falar: Senhor, verdadeiramente, eu tenho uma vida plena em Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós não podemos lutar contra as verdades, os princípios que nos protegem. Nós devemos nos firmar na palavra de Deus. Somente nela você tem fundamento para construir um prédio que todos possam ver e o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Contextualizando isso, nós temos recebido muitas pessoas na igreja com problemas nos seus casamentos. E nós perguntamos o que está acontecendo e declaramos aquilo que nós desejamos que viesse a acontecer, mas normalmente a pessoa argumenta: não dá mais, meu marido é isso, meu marido é aquilo, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, já fez isso, já fez aquilo outro. Meu irmão, está trazendo palavras de morte. Ao invés disso, Josué 24:15 fala que, a despeito de qualquer circunstância, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Nós não podemos nos abalar, ou sermos influenciados por aquilo que nós estamos vendo. O mercado está ruim. Minha família não é aquilo que eu sonhei. Meu irmão, o que você está fazendo para mudar a tua família? E melhor dizendo, o que você está fazendo e de que maneira você está fazendo para mudar o coração do teu esposo, para mudar o coração da tua esposa? O que você tem feito brigado, xingado? Você tem amaldiçoado? Isso não é o caminho para a transformação de uma situação. Mas quando você vai na palavra de Deus, fala: Deus, o que tu está dizendo sobre isso? O que a tua palavra fala, o que eu devo ser, como eu devo tratar? Senhor, a tua palavra fala que a minha casa servirá ao Senhor, mas ela já não está servindo, mas ela vai servir, porque eu creio na tua palavra, eu vou me lançar nela, eu vou orar nela, eu vou buscar em ti nela, e todos os dias da minha vida eu vou lembrar, até que eu venha conquistar aquilo que está escrito: a minha casa servirá ao Senhor, o meu marido servirá ao Senhor, a minha esposa servirá ao Senhor, os meus filhos servirão ao Senhor. A minha casa será baluarte da tua presença. Todos aqueles que entrarão nela haverão de saber que essa casa é uma casa de oração. Meu irmão, mas você tem que declarar, você tem que profetizar a palavra. Você tem que saber que na palavra está escrito aquilo que Deus pensa sobre você. Se você não procura, se você não busca, se você não investe um tempo na palavra, você não sabe como lutar da forma correta para que você alcance a tua bênção. Você não consegue. Salmo 127, 3 e 5. Muitos filhos estão nas drogas. Outros estão afastados do caminho do Senhor. Outros têm feito coisas que não agradam a Deus, não agradam a família. Não têm conseguido se colocar no emprego, não têm conseguido terminar os seus estudos, não têm feito a coisa correta. Aí quando alguém fala assim: vamos orar para o teu filho, mas não tem jeito. Eu já tentei de tudo. Aí você vai na palavra e fala: Deus, o que tu falas que meus filhos são? A palavra fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos fazem parte das bênçãos de Deus para a tua vida. Não aceita nada diferente disso. A Bíblia fala que os filhos são recompensa do Senhor para você, meu irmão. A Bíblia fala que feliz é o homem que tem muitos filhos, pois não será envergonhado. No que você tem crido, meu irmão? O que você tem pensado é aquilo que de fato você é. Por isso nós precisamos alinhar a nossa vontade, os nossos pensamentos à palavra de Deus. Então, mais do que nunca, é necessário que a palavra de Deus esteja marcada nos nossos corações, não apenas para que se possa ensinar, mas principalmente para que ela possa ser vivida, para que ela seja transformadora, para que ela seja poderosa. Meu irmão, você tem que declarar a palavra, você tem que viver a palavra. Você mesmo, irmão.
abriu mão da sua vida por Jesus. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você estava dizendo: Pai, eu não sou mais Senhor de mim mesmo. Mas o Senhor, a partir de agora, é Senhor de mim. É Senhor dos meus pensamentos. É Senhor dos meus ideais. É Senhor das aflições. É Senhor de todas as coisas. Meu irmão, se você declarou que Jesus é Senhor da tua vida, meu irmão, você está inserido nessa palavra de bênção. Que as suas redes estarão cheias, que a tua vida será maravilhosa, será tremenda. Não porque não vai ter problema, terá problema sim, mas você será vitorioso sobre todos os problemas. Você passará pela fornalha, como aqueles 4 jovens passaram. Você vai passar pela cova dos leões, você vai passar pelo mar, você vai passar por todas as coisas, porque você tem que ver que Deus é poderoso, Ele está do teu lado, aleluia. Você está inserido sim, nós da igreja de Cristo estamos inseridos sim, nós temos Cristo ao nosso lado e Ele luta por nós, de tal forma que nos faz mais do que vencedores nele. Somos mais do que vencedores em Cristo, quando verdadeiramente vivemos em Cristo. Quando de fato Jesus é Senhor das nossas vidas. Para que Ele seja Senhor, os seus ensinamentos, os seus estatutos, as suas diretrizes, seja lá o nome que queira seja dado para isso tudo, mas a vontade dEle seja prioritária na minha vida. Meu irmão, nós temos que lutar todos os dias, para que não seja a minha vontade. Eu tenho que lutar todos os dias, que não seja o meu desespero, que não seja o meu medo, que não seja a minha vergonha, mas que seja aquilo que está escrito sobre mim, na palavra que passa céus, passa terra, mas ela não passa. Ela é mais atual do que qualquer coisa que você esteja vivendo hoje ou agora. A palavra de Deus tem que ser, e haverá de ser para a glória do Senhor, o norteador de 2014 nas nossas vidas. Nós viveremos não mais o desespero de será que dá, será que não dá? Vai dar, porque isso é para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Permita-se andar pela palavra de Deus. Pedro chegaria totalmente triste na casa dele. Fica imaginando os parentes dele: Pedro pescou. Não. É duro sair de uma pescaria sem um peixinho. Mas pelo contrário, além de pegar peixes, Pedro pegou uma oportunidade que ele não esperava. Então o primeiro tópico diz respeito a que na vida nós teremos problemas, mas temos Jesus para nos ajudar a solucioná-los. O segundo tópico fala que eu tenho que resolver esses problemas, e a única maneira de resolver problemas é através da palavra de Deus. E o terceiro ponto, igreja: nós precisamos estar prontos para mudanças. Pedro não saiu pensando naquilo que haveria de acontecer. Pedro agarrou uma oportunidade que foi dada para ele através da palavra. Pedro saiu para pescar. No primeiro momento não conseguiu. Mas com a interferência de Jesus, ele faz uma pescaria sobrenatural. Aquilo para ele era o suficiente. Era o sonho, era o desejo. Estou realizado. Vou voltar para casa. Vou para minha área de conforto. Vou fazer aquilo que eu sempre fiz. Vou colocar os meus peixinhos na banca. Vou vendê-los. Vou ganhar muito dinheiro. Vou fazer isso, fazer aquilo. Esse era o plano de Pedro. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, ele conheceu novos planos para a vida dele. E graças à palavra, que é poderosa, que transforma, Pedro mudou a vida dele a partir daquele momento. Pedro, de ser pescador de peixes, de ser mais um homem no meio de muitos homens que fazia pescaria, e se tornou um pescador de homens. Deixa de ser pescador de peixes, se torna
pescador de homens. Deixa de andar segundo as possibilidades da vida e começa a andar segundo as promessas daquele que é autor e consumador da vida. Qual a tua vontade hoje, meu irmão? Ela tem que estar em segundo lugar. Em primeiro lugar, nós temos que perguntar, quando acordamos, quando saímos, quando vamos fazer alguma coisa, Deus, qual é a tua vontade? O que tu tens para mim? O que tu queres que eu faça hoje? A vontade de Deus pode ser diferente da sua. Aquilo que você mais quer, de repente Deus fala assim, isso não é bom para você. Nós precisamos estar preparados para a mudança. Mudança de plano, mudança de direção. Deus espera que nós venhamos renovar a nossa mente dia a dia, que não sejamos iguais ao que nós éramos antes. Precisamos ser transformados diariamente pela palavra, isso significa mudança. Eu tenho que falar para o meu coração, para de ser duro. Para de ser teimoso, cara. Quando nós não buscamos a vontade de Deus. Quando nós não buscamos, não nos esforçamos para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Aí sim nós estamos procurando um problema. Aí sim a gente vai começar a se enrolar. Não aceitar a vontade de Deus. Não conhecer a vontade de Deus. É procurar problema. É procurar sarna para se coçar. É colocar pedra no sapato. Não é bom. Nós precisamos orar para estarmos preparados para as mudanças que Deus tem para cada um de nós. Deus tem mudança para o teu casamento. Deus tem mudança para os teus filhos. Deus tem mudança para a tua vida profissional. Talvez esteja passando pela tua cabeça várias e várias coisas que necessitam mudar. Talvez esteja falando, é verdade, pastor, eu preciso mudar a minha maneira de lidar com isso, a minha maneira de lidar com aquilo, o meu trabalho, o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento, tantas e tantas situações. Mas, amados, antes de Deus mudar essas coisas, Deus quer mudar o teu coração. Deus precisa mudar a tua forma de pensar, a tua forma de lidar com a vontade dEle. Nós precisamos aprender que Deus tem para nós, o que Deus tem para nós é melhor. O que Deus tem para nós é mais importante, é mais extraordinário, é mais capaz. Mas e as nossas vontades? As tenha. Mas, irmão, saiba que ela pode vir ser diferente da vontade de Deus. E quando isso acontecer, esteja pronto, fala, Pai, eu prefiro a tua vontade. E não fique frustrado por aquilo que você esperava não acontecer. Não fique triste, não fique reclamão, murmurador. Mas agradeça a Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Tem muitos pais aqui. Vocês sabem o quanto é complicado quando você dá tudo para o teu filho, tudo que ele quer você dá para ele. Você não cria um filho, você cria um monstro. Você cria um homem sem princípio, um homem sem referencial. Muitas vezes nós não damos aquilo que nossos filhos querem, muitas vezes não, muitas vezes. Muitas vezes não damos. Eles pedem alguma coisa, não é hora. Mas Pai, é minha vontade, mas isso não é bom para você. Mas quando Deus fala isso para nós, nós questionamos, Deus, mas eu quero, Deus, eu preciso, eu esperava isso, por que não está acontecendo? Meu irmão, muda a tua oração. Senhor, eu sei que tu tens para mim é o melhor. Eu coloco diante de ti o que eu penso, eu coloco diante de ti a minha vontade. Eu gostaria, mas isso não significa, Pai Todo-Poderoso, que eu estou revoltado, que eu estou amolado, que eu estou incomodado. Pai Todo-Poderoso, que tu tem para mim é o melhor. E que assim seja feito para a glória do teu nome. Eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a aprender a perdoar. Eu estou disposto a pregar a palavra para os meus amigos. Senhor, isso que tu queres eu vou fazer. Mas nós saímos de casa com o coração endurecido de tal forma, quando aparece a vontade de Deus para você, Deus fala assim, fala de mim para Ele. Não vou falar, não é hora, não é tempo.
Mas qual a vontade de Deus quanto a isso? Que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Mas se eu não tenho acesso a essa verdade, eu posso começar a questionar, administrar, é hora, não é hora? Meu irmão, a palavra de Deus fala que toda hora é hora para falar do amor de Deus. E mais do que nunca as pessoas estão precisando de serem tratadas, serem transformadas e principalmente serem salvas por Jesus Cristo. E quem foi escolhido para fazer isso? Fomos nós. Nós fomos chamados. Meu irmão, você foi chamado para um exército. O exército de Cristo. Você não foi chamado para simplesmente ouvir. E ouvir sentado. Nós somos chamados para fazer a diferença, para sermos luz, para trazer um tempero diferente para esse mundo, para resistirmos a Satanás, para glorificarmos o nome de Deus, para trazermos cada vez mais pessoas para adorar o Senhor. Mas ainda nós estamos amarrados à nossa vontade, aos nossos medos, às nossas vergonhas. O Senhor está dizendo para você hoje, esteja pronto para mudar. Esteja pronto para colocar em primeiro lugar a vontade do Senhor. Esteja pronto para as mudanças que Deus tem para a tua vida. Tenha vontade, tenha sonhos, mas antes de cada um deles, tenha certo de que a vontade de Cristo é o melhor para você.